Prospere fácil. Saiba como conversar com seus traços de caráter. Será que você já sabe conversar com os seus traços de caráter? Será que você já aprendeu isso? Tá? É isso que nós vamos abordar aqui nessa live de hoje, tá bom? Então, para nós começarmos essa reflexão, é importante nós sabermos o seguinte, né? Existem grandes necessidades, tá? Grandes necessidades para a humanidade, certo? Então, são as mesmas necessidades, inclusive, para todas as pessoas, né? Mas aí você vai perguntar, tá, mas nós não somos singulares, únicos? Cada um de nós não é único? Sim, nós somos, claro que nós somos, né? Só que nós somos singulares em relação a quanto precisamos de cada necessidade básica atendida. Então, nós somos singulares em relação a quanto precisamos de cada necessidade atendida. Né? Nós somos singulares em relação à proporção da expressão dos traços de caráter. Então, essa mistura, esse conjunto dos traços de caráter que vai dar a singularidade, bem dizer, irrepetível, tá bom? Só que as necessidades básicas, elas continuam sendo padrões, como se fossem mesmo padrões da natureza, sabe? Padrões da natureza humana, certo? Então, vamos ver. Os esquizoides precisam do quê? De isolamento e espaço para serem criativos. Tá? Os orais precisam do quê? De contato, comunicação, nutrição afetiva e alimentar. Os psicopatas precisam exercitar o quê? A negociação e a estratégia. Tá? Os masoquistas precisam do quê? Planejamento e um espaço seguro para desabafar. Os rígidos precisam do quê? Eles precisam estar em evidência e precisam se sentir os primeiros, os prediletos. Tá? Então, todos os traços de caráter têm desejos, faltas básicas que nós temos que suprir. O que vai mudar em relação a cada um de nós é o quanto nós temos de cada traço e, consequentemente, quanto que a gente vai precisar de dar esses cuidados para cada um dos traços. Tá? Obviamente, um traço que é mais marcado na gente, quando a gente cuida desse traço, mais da nossa potência de personalidade, o nosso poder de fazer, de acontecer, de criar, e no caso que nós estamos falando aqui de prosperar, né, vai aumentar, né? Se eu sou 40% rígido, né, e eu sou 8% esquizoide, eu vou cuidar do meu esquizoide também, só que eu sei que ele é só 8% de mim. E que o rígido é 40%. Quer dizer, quando eu cuido do meu rígido, eu ponho 40% da minha natureza, da minha formatação, na fluidez, no flow, na prosperidade. Eu coloco ele em movimento. Eu libero as habilidades que o rígido em mim tem. Compreende? Essa é a nossa lógica aqui, tá? Então, nós somos singulares sim, mas nós temos que dar para os nossos traços, sobretudo para os mais marcados, o que eles precisam. E não é só isso também. Vamos para um segundo passo. Temos que fazer aí um combinado entre os traços, para que a nossa vida seja mais fácil. Porque todos nós temos os 5 traços, mesmo que alguns sejam mais marcados que os outros, tá? Nós precisamos criar ambientes que protegem e suprem as necessidades dos nossos traços de caráter, tá? Então, supre quando não está havendo aquele cuidado e protege quando nós já temos o cuidado e temos que manter o ambiente, manter a nossa rotina, os nossos hábitos, né? Exatamente como estão, para manter aquele traço de caráter no recurso, tá? Agora eu me pergunto aqui, né? Eu quero que você se pergunte também. Quais serão as necessidades suas que você está negligenciando hoje? Quais serão? Ah, Eduardo, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha tia, porque o jabuti, porque o gatinho. Não, vamos lá. Né? Eu acho que nós estamos falando aqui só com adultos, né? E um adulto, cara pálida, cuida de si mesmo.
né? Então, quem é que vai cuidar de mim? Eu vou cuidar de mim, porque eu sou adulto, né? Então, nós temos que colocar os nossos traços de caráter em movimento, em satisfação, né? Então, em movimento, para que nós possamos liberar também o nosso autocuidado integral. A gente vai cuidando de cada traço de caráter para que o adulto em nós se libere e possa cuidar da sua vida, tá bom? Bom, vamos lá. Ah, Eduardo, eu não sei quanto eu tenho de cada traço. Bom, se você não sabe quanto tem de cada traço, né, a sugestão é que você se planeje para fazer uma análise corporal, por exemplo, tá? Né? Logo, eu e a Natália, que somos os fundadores aqui do Corporecendo, nós vamos abrir algumas vagas para isso, tá? Para vocês poderem fazer as suas análises corporais. Uma forma bastante pontual e cirúrgica de entender como você funciona, tá? Quais são os seus maiores picos, onde você concentrou mais energia em relação aos traços de caráter que nós podemos ter, né? Onde que você concentrou mais energia, tá? E a partir da análise de caráter, claro, nós temos alguns processos que são aí para você destravar, né? Destravar os seus traços de caráter e poder deixar que eles usem, manifestem as habilidades que eles têm, né? Que no caso você tem através desses traços, tá? Então, assim, de toda forma, pelo conteúdo que a gente está compartilhando aqui nas lives, né, no Instagram, @corporecendo também, e também no nosso e-book gratuito que você baixa lá no www.corporecendo.com.br, corporecendo.com.br, tá? Lá você baixa o e-book que também vai passar informações para você sobre os vendedores e os compradores, como é que são conforme uma análise dos traços de caráter, tá? E ali você vai ter, claro, embora esteja falando de venda, você vai ter ali um processo que mostra como as pessoas funcionam, né? Tá? E aí você, através desses canais, né, tanto do Instagram, @corporecendo, quanto do nosso e-book, que está lá no site www.corporecendo.com.br, e também das lives que nós estamos compartilhando aqui, tudo isso, né, vai dando uma base para você ter uma ideia aí sobre talvez o que seria o seu traço predominante, ou quais são os seus traços predominantes, né? É claro que a gente não consegue ver tudo, né? Quando a gente está pensando assim, nossa, que será? Qual será o meu traço? A gente não consegue ver tudo, né? E geralmente o que a gente não consegue ver tem um peso enorme no nosso bem-estar. Como diria o pioneiro da psicologia corporal, né? O corpo é o inconsciente visível, né? Então é visível para quem está olhando, mas muitas vezes nós olhamos mais para fora do que para dentro. Inclusive, qual é o tempo, né? Que hoje nós passamos na frente do espelho. Mesmo que você seja extremamente vaidoso ou vaidosa, você vai ficar muito menos na frente do espelho do que olhando para fora, né? Olhando para fora do seu corpo. Então, quando a gente olha o nosso corpo, se a gente tem conhecimento, a gente pode ver os traços se manifestando ali. Mas é muito difícil, né? Uma análise corporal, onde outra pessoa, o analista, vai olhar para você, vai olhar de todos os ângulos, né? Frente, costas, lados, tá? E todos os segmentos do corpo também, para ter uma ideia bem ampla sobre isso, tá? Então, é por isso, né? Um trabalho de psicologia corporal tem muito disso, né? De trazer consciência para você sobre você mesmo.